Welkom op onze 11e Nederlandse les voor andere taligen. In deze middag gaan we het hebben over een nieuw onderwerp dat wij onze oefening zullen toevoegen. Maar in de eerste plaats, kun je de deur voor me openen alsjeblieft? De bel gaat. Ja? Iedereen begrijpt mij? Iedereen verstaat mij? Danube? Nee. Begrijp je wat ik zeg? Não Sorry? Não adianta de nada. Geen probleem. Então, binnenkort ga je wel begrijpen. Ja? Ja. Aqui em breve você vai entender. Ja. Esperar os irmãos chegarem e o resto nós continuar. Vai Precisa ficar parando. De quanto que eu sei. Boa tarde, parceiro. Boa tarde, irmã. Nis, seja muito bem-vinda. Obrigada. Vocês fecharam a porta? Sim. Lá da entrada? Obrigado. Então vamos. Bem-vindo à nossa primeira. Décima? Fala. 11º. 11ª. É 11ª. Bem-vindo à nossa 11ª aula. Nós vamos hoje tratar de algumas coisas que nós já passamos, mas somente para refrescar a cabeça dos irmãos. Quero toda a atenção nesse momento, para nós não precisar de ficar parando, ficar novamente repetindo. Então eu fiz uma apostila nova. Tinha pessoas que estavam reclamando sobre as apostilas na internet, que não estava funcionando, e eu descobri o porquê. O motivo é que eu copiei de um livro e coloquei no Google, e como tem direitos reservados, o Google automaticamente bloqueia e não permite usar. Então eu fiz uma apostila nova, essa aqui, entendeu? A não ficou vendo ontem. No momento são 10 folhas, mas tem muitos mais. Então primeiro de 1 a 10, nós vamos repassar algumas coisas. Lembrando que isso é um curso básico, então nós vamos começar devagar. Quem está um pouco avançado tem que ter um pouco de paciência, até nós chegarmos vamos dizer assim, no lugar que todo mundo já está. Não adianta nada nós andar na frente e outros ficar atrás, ou andar atrás e outros ficarem sem paciência. Mas é bom também que nós podemos aprender de forma correta, porque às vezes nós aprendemos tantas coisas na pressa e acabamos aprendendo nada. Então é importante também ter muita paciência. Então não quero falar muito hoje eu quero trabalhar com os irmãos bastante. Então vamos começar. Curso básico de holandês. Vou passar para os irmãos a apostila. Então os irmãos estão vendo também todo o dinheiro, €1 que os irmãos deixam por semana, né? Está sendo investido. Vocês vão ver que não é tudo sem lucrativo. É tudo para o próprio benefício dos irmãos. Eu sempre falo, coloca a data em cima, o seu nome, a data, para você saber mais ou menos quando você começou, para vocês depois de um tempo poder ver se vocês avançou, se vocês ainda estão devagar. Os irmãos que nos seguem pela internet, já está disponível lá no link, essa apostila já está lá disponível. Os irmãos podem baixar em forma de PDF. Então vamos lá, meus irmãos. Aqui nessa tarde eu vou sentar um pouco, porque hoje nós vamos primeiro começar com algumas coisas que nós já temos. Para quem não sabe, isso aqui vai ser bom, essa tarefa. Para quem sabe, vai ser melhor ainda, que você vai poder aperfeiçoar. Como? Vem. Profetiza. Vem. Senta aí com a gente, vai. Fica à vontade. Dá um abraço aqui, vai. Vem me dar um abraço hoje. Vem me dar um abraço. Dá, vai. Você não fez o chá pra mim? Eu não fiz o chá pra você? Meu Deus. Chá? Como é que você tá? Tudo bem. Ah, meu amigão. Você que vai dar aula amanhã pra nós? Não, eu não. Por que não? Você quer um chá? Por que aquele outro ficou lá com o cabelo? Quem? O outro pastor. Ah, o pastor foi cortar o cabelo dele tá grande. Vai lá tomar um chá, vai. Nós vamos ter aula de holandês. Mas ele não marcou Horário? Não, né? Não, não precisa não. Então vamos lá então. Curso básico de holandês. Cada folha tem um número. Então quando eu citar o número, é só você ir para a folha. Então número 1, primeira folha. Os irmãos verem como é que é chique, feito por Jean Felipe, tá bom? Eu deixei minha assinatura embaixo para ninguém roubar. Então vamos lá então, é brincadeira. Vamos lá, vamos começar pelo alfabeto. Quem já sabe é bom, né? Mas quem não sabe vai ser melhor ainda para poder aprender. Vou falar o alfabeto uma vez. Depois de eu falar uma vez, os irmãos repetem comigo, tá bom? Trabalhe nesse momento somente ouvir, para que seu ouvido comece a poder, vamos dizer assim, se ligar, né, no sinal certo.
Então vamos lá então. Eu vou só olhar. Sim, a senhora já tá avançada. Pode ficar à vontade. Então vamos lá. O alfabeto o alfabeto holandês são de 26 letras. É a mesma coisa que o português, nós dizendo, o português do Brasil. Mas acrescenta só uma letra a mais, que é o I, J junto, né? Que isso aí não tem no Brasil. Então vamos lá, vou começar. O chá já tá no como já. Então vamos lá. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, V, X, Y, Z. Esse é o alfabeto. Então no primeiro alfabeto 26 letras. Agora no de baixo vocês vão ver pronúncia. Embaixo de cada letra está a forma que você poderá pronunciar corretamente a letra. Importante para aqueles que estão iniciando agora e aprendendo agora, decorar o alfabeto, porque vai te auxiliar muito nas pronúncias das palavras em holandês. Porque toda palavra ela é feita, né, em conjunto de letras. Então se você aprender o alfabeto pronunciar certo, você vai aprender também a pronunciar as palavras certas. Então vamos lá, pronúncia. Eu falo uma vez, os irmãos repetem comigo. A, A, B, B, C, C, D, D, E, E, F, F, G, G, H, H, I, I, J, J, K, K, L, L, M, M, N, N, O, O, P, P, Q, Q, R, R, S, S, T, T, U, U, V, 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 X, X, Y, A, Z. Z, Então, vou falar rápido, os irmãos vão atrás de mim. A, A, B, B, C, C, D, D, E, E, F, F, G, G, H, H, I, I, J, J, K, K, L, L, M, M, N, N, O, O, P, P, Q, Q, R, R, S, S, T, T, U, U, V, V, X, V, V, X, X, Y, A, Z. Z. Esse é o alfabeto holandês. 26 letras, da qual não são difíceis de pronunciar. Os irmãos vão ter dificuldade, como brasileiros, que tenham o idioma português. Vocês vão ter dificuldade no G, que é o rei. Às vezes pode ser no H, que é um pouco soprado o H. Pode ser também que vocês tenham dificuldade no Q, que é o K, né? O Q. E talvez no R e no U. Esses aí pode ser, então, pode ser no G, no H, no K, no R, Ah, não, que, não é? no Q, desculpa, Q, no R, no U. Então nessas 5 letras, às vezes os irmãos vão ter dificuldade devido à pronúncia. Mas o resto é fácil. Então treino em casa, está sendo gravado, repassa em casa de novo, o alfabeto de A a Z. Então, todo mundo mais uma vez, de A a Z, eu vou ouvir as suas pronúncias. Um por um. Começa a Cláudia, depois vai nossa irmã Danúbia. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V. Acho que tem alguém batendo a campainha lá o tempo todo, estou ouvindo a campainha. Abre lá, fazer favor. Os irmãos vão ouvir a campainha e deixar a porta aberta, senão ninguém escuta. Eu não escuto essa campainha, não. Eu escuto daqui, toda hora o povo batendo. Você escuta, Os né? irmãos deixam aperto a boca. No V, V, X, A, Z. Ok? Próxima, Danúbia. A, B, C,
D, E, F, G, Desculpa. G, Rei. G, Porta fechada. A entrada. Porta da entrada. sei lá, Ai, Seu irmão. I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, 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 R. R, S, T, U, V. Nossa, esqueci desse daqui, Qual? depois do V. Fei. F, X, A, Z. Nossa irmã Cleuso. Não, eu... Não, pode ir, só para ver essa pronúncia. Tá escrito aí as pronúncias embaixo. Eu sei que é a primeira vez. Você tem mais dificuldade. Nossa, eu tenho dificuldade em tudo. É a primeira vez que eu tô vendo isso. Vai lá, ninguém tá aqui. Só todo mundo tá para aprender. Também. Não. Eu Vai lá. também tenho. Gente, então me ajuda, gente. Eu não sei não. Ela sabe. Mas tenta, é porque, né? Bora, por causa do tempo, gente. Como? A primeira, fala aí. Pode ir. A. Tá escrito aí embaixo. Se você falar embaixo. C, D, E, Ei. I, F, F. Rei. D, K, I, E, Yei. J, K, L, não sei, M. M, N. N, O. O, P. P, Q. Q, R. R, S. S, T. T, U. 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 Faz o biquinho. U. Vai, fala. U. U, Fei. P, V. V, X. X, A. E, Z. Z. Nossa irmã Nis. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, V, X, E, Z. Nossa irmã aqui na frente. Nossa irmã. Não, Ah, desculpa. Um alfabeto. Tem um barulhinho esquisito. Você? Ah, Tá tic, 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 tic. sim, deve ser eu mesmo, que eu não quero. Vai lá fazer, por favor. B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, G, X, L, Z. Vou falar mais uma vez, uma para você não só escuta. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, V, X, E, Z. Ok? Esse é o alfabeto. Os vocais são A, E, I, O, U. Vocais são A, E, I, O, U. Também existe no holandês duplicação das vocais, que é A, E, O, U. Então, um pouquinho mais, é mais forte os duplicação de vocais. Dá a impressão que é um só quando você escreve, mas quando você fala, na pronúncia parece que é um só. Mas quando você ouve um A mais forte, um O mais forte, um mais forte no ouvido, é porque é escrito com dois A, ou dois O, ou dois U. Isso dá uma tição mais forte na palavra. Consoantes, todo mundo sabe que consoantes, né? São B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, V, X, E, Z. São todas consoantes.
Ditongos. Todo mundo sabe o que é ditongos? Ditongos é dupla clanca, né? Que é tipo dupla. Duas vogais. É tipo assim, uma vocais junto, né? Também. Só que é tipo como ditongos diz. Que é au, ei, u, i, u, ou, au. Então isso aí depois nós vamos aprender direitinho, que isso aqui é um pouquinho complicado dentro nisso. Vai para a segunda folha, fazendo um favor. Segunda folha. Nós falamos sobre o artigo. Isso aqui já está gravado também. Quem quiser aprender mais sobre isso, vai nos vídeos e aprende mais. Mas só para recalcular. O que é um artigo? O artigo, ele está sempre ligado, ou na frente, melhor dizendo, do substantivo. Ele é o que define se é definido ou indefinido o objeto, a pessoa, o lugar, a coisa. Então, por exemplo, falar a câmara, a é o artigo que define que é aquela câmara, só aquela. E se eu falar uma câmara, quer dizer que eu estou falando o quê? Indefinido. Então pode ser várias câmaras que eu estou apontando, quer dizer que é só essa. Então pode ser uma das câmaras, melhor dizendo. Então o artigo é muito importante na linguagem holandesa porque o substantivo sempre está ligado com um artigo na frente. Então se você aprende primeiro o artigo, você não tem como aprender o artigo sem também usar o substantivo. Se você aprende o substantivo, não tem como você não aprender junto o artigo. Na Holanda não existe regras de de e het. De e het. Você mesmo tem que memorizar. Tem coisas que auxiliam para poder decorar e saber quando colocar ou não. No Brasil é fácil. Masculino é O, feminino é A. É fácil. Na Holanda não existe isso. Na Holanda, tanto o masculino quanto o feminino é de. E o neutro, né, que é neutro, é o het. E an é para todos os dois lados. Então no holandês há 3 tipos de artigo. Que é o de. Pode falar? De. 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 E o het. E o an. Artigo definido é o de e o het. De e het são artigos definidos. Artigo indefinido se chama an, que é o an. No Brasil seria Então preste atenção, uma, né? Também pode falar com uma. Por exemplo, artigo no holandês significa lidwoord. 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 Artigo definido significa bepalend. Lidwoord. Artigo indefinido é onbepaald. Lidwoord. Ok? Deu para entender? Deu para entender? Então vamos para a página 3. Página 3. Zelfstandige naamwoord. Repete comigo. Zelfstandige naamwoord. Zelfstandige naamwoord. Significa substantivo. O substantivo. O que é o substantivo? Substantivo é, por exemplo, pessoas. Ou pode ser, por exemplo, pessoas, por exemplo, voorbeeld. Jongen, menino, é um substantivo. Man, homem, é um substantivo. Timmerman, carpinteiro, é um substantivo. Youth, quer dizer professora, também é um substantivo. Entenderam? Acho que o Caio está lá na porta, eu vi a porta abrindo. Segundo, também pode ser animais. Dieren. Animais significa dieren. Por exemplo, hond. Cachorro. Eu quero que os irmãos repetem a palavra em holandês comigo. Hond. Cachorro. Tijger. Por exemplo, tigre. Spinach. Aranha. Cat. Gato. Ou também pode ser coisas, que significa em holandês dingen. Voorbeeld, exemplo. Tas. Vloer.
Floor. Huis. House. Tafel. Tafel. Idee. Idee. Liefde. Liefde. Que tas é Tá. bolsa. Vloer é chão. Huis é casa. Tafel é mesa. Idee é ideia. Liefde, amor. Então coisas podem ser coisas tocáveis, como também coisas não tocáveis, porque ideia não tem como tocar. Guerra não tem como tocar. Por exemplo, fantasia não tem como tocar, mas são tudo substantivos também. Amor, ninguém tem como tocar no amor, você só tem como ser sentido pelo amor. Então são coisas que não são tocáveis também. Então pode ser coisas também não tocáveis. Então também são tudo substantivo. E também nomes próprios, que significa no holandês eigen namen. Por exemplo, eigen namen. Nome próprios. Por exemplo, Duitsland, Alemanha. Brasil, Brasil. Duinurel. Duinurel é o nome de um parque de diversão na Holanda. Jansa, que é o nome de uma pessoa. Então também pode ser nome de pessoas, nome de lugares e nome também de países. Então também pode ser nomes. Às vezes também é acrescentado também plantas. Às vezes tem lugares que acrescentam os 5 como planta. Por exemplo, são 5 tipos, às vezes o holandês fala 5 tipos, que é pessoas, animais, coisas, nomes próprios e plantas. Eles falam também, às vezes, acrescentar planta. Mas eu coloco a planta como coisas, porque planta também, né? Também, às vezes, acrescenta planta, mas planta pode ser também considerado também como substantivo. Então, todos os tipos de planta, árvore, flor, rosa, também são substantivos. Jean, esse Brasil que ele está em inglês ou também se escreve dessa outra forma? Não, no holandês escreve Brasil com Z. Z-I. Não é Brasília? Não, Brasília é a forma de expressar, mas Brasil é o nome do país. Sim, mas como está escrito aqui? Tá certo? B-R-A-Z-I-L. É? Sim. Em Brasil. holandês. Porque eu não aprendi assim, não. Não, Brasília também pode ser escrevido como Brasília, mas o correto que você encontra em qualquer lugar é Brasil. Só o modo de falar que é Entendeu? diferente. Quando você expressa é Brasília. Porque Brasília também é capital. Sim, mas eu aprendi, por exemplo, é B-R-A-Z-I-L-I-E com as trempas. Não, tô falando, também tá certo. Tá. Brasil, Tá certo. tanto Brasília, é a Eu mesma sei, coisa. tá certo. Só que Brasília é capital. Se você falar Brasília, também você pode estar falando sobre a capital do Brasil. Sim, sim. E Brasil, então você já tá apontando para o país mais. Eu só aprendi essa escrita de Sim, Brasil, entendi. Brasília. Mas tá com as certo também. trempas. Todos os dois tá certo. Yeah. Você pode encontrar, Brasília é mais utilizado quando é negócio de documentação, essas coisas. Agora, como fala só Brasil, fala Brasil. Brasil. Vamos lá. Existem 3 maneiras para descobrir se a palavra é uma substantiva. Existem 3 formas. Vou ler no holandês. Preste atenção. Drie significa 3. Manier significa maneira. Om te achterhalen, para descobrir. Of het woord een zelfstandige naamwoord is. Então eu vou ler agora rápido. 3 manieren om te achterhalen of het woord een zelfstandige naamwoord is. Primeiro, através do artigo. Lidwoord. Tem problema não. Através do artigo, tem como nós descobrir se é um substantivo. Por exemplo, você também pode diminuir a palavra, colocar a palavra em diminutivo, que fala, né, em português. Diminutivo. Então, quando você diminui a palavra, também tem como descobrir se ela é uma substantiva. Por exemplo, se eu falasse planta, plantinha. Se eu falasse árvore, arvorinha. Então, essas coisas você também tem como descobrir se é um substantivo. Terceiro lugar que você pode descobrir se é um substantivo. Você pode colocar no singular. Do singular você pode colocar para o plural. E do plural você pode também colocar para o singular. Quando você consegue fazer isso, é uma substantiva. Entendeu? Entendeu o que é o substantivo? Alguém tem alguma pergunta sobre o substantivo? Ninguém tem pergunta? Nada? Repete pra mim, por favor. O quê? O que você falou do substantivo? O que eu falei? O que é o substantivo? Porque eu tava desligando aqui, nem percebi. Ó, eu falei que o substantivo tem como descobrir por 3 formas. Você pode olhar para o artigo, você pode olhar para o diminutivo e você pode olhar, se está no singular, você pode colocar no plural. E se estiver no plural, você pode colocar no singular. E através dessas 3 métodos, não sei como é que fala em português, formas, você pode
descobrir se é a palavra substantivo ou não. Nós sabemos que substantivo é um título de palavras, né? Substantivo é um título de palavras. Vamos para a página 4. Página 4 são palavras substantivas. Então, já que nós estamos tratando do artigo e do substantivo, então na página 4 eu coloquei palavra substantiva, para nós poder fazer o quê? Treinar o artigo e treinar o substantivo. Então, aqui está casa e objeto. Huis, quem pode repetir? Huis. Em objecten. Pode repetir uma vez a casa? Huis. 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 E em objecten. Que é casa e objetos. Casa e objetos, nós também podemos ver na linguagem holandesa como huis. E, por exemplo, também pode ser... Como é que fala mesmo em holandês? Que eu esqueci. Meubels, que seria tipo móveis, né? Também pode ser meubels, que também significa móveis. Então, preste atenção. Casa e objeto. São, em total, até agora, né, que eu coloquei, posso colocar mais, mas eu coloquei até agora, 110 palavras. Coloquei de cabeça, tentando pensar o que é importante. Por que eu fiz essas palavras? Eu coloquei palavras mais usadas. Por que palavra mais usada? Porque é um curso básico. E são palavras que você também poderá utilizar na sua vida diária. Não são palavras difíceis, são palavras que é raro se ouvir, são palavras que você ouve diariamente. Ainda mais vocês que trabalham de faxina, ainda mais você que tem patrão. Então tudo isso aqui tem a ver com casa. Coloquei já também para beneficiar os irmãos na questão de limpeza, essas coisas, os irmãos saber falar, os irmãos saber expressar nos seus trabalhos. Então de 1 a 110 palavras. Hoje já são um pouco atrasados, nós já estamos começando um pouco atrasado, mas já são 4h10. Se eu fosse falar 110 palavras aqui agora, irmão, nós pegaria a aula toda no início. Mas qual que é a minha ideia aqui hoje? A minha ideia aqui hoje é começar somente em casa e objetos. Por quê? Preste atenção, eu quero fazer tipo se fosse uma escalinha. Nós vamos começar com artigo e substantivo e nós vamos ficar parados no artigo e substantivo. Depois do artigo e substantivo, nós vamos acrescentar o bijvoeglijke naamwoord. O que é bijvoeglijke naamwoord? Bijvoeglijk naamwoord não é outra coisa a não ser o adjetivo. Quem sabe o que é um adjetivo? Adjetivo é, por exemplo, o carro é vermelho. O vermelho carro. O vermelho aqui é o adjetivo. Então nós vamos começar primeiro com artigo, com substantivo. Quando aprendemos certas palavras do artigo e do substantivo, colocando na forma correta, nós vamos acrescentar o adjetivo, que significa vermelho, rosa, dourado. Por exemplo, esse cordão é dourado, então seria um dourado cordão. O dourado ali é o adjetivo. Então nós vamos aprender palavras primeiro do substantivo com artigos, junto, combinando, para memorizar. Depois desse passo, nós vamos aprender o adjetivo. Por quê? Através do artigo, através do substantivo e através do adjetivo, nós vamos começar a montar frases. Frases simples, frases básicas. Quando nós aprender nesses 3 passos, nós vamos aprender, por exemplo, deixa eu pegar aqui o papel meu, que está aqui notado. Nós vamos aprender, por exemplo, a preposição. Nós já falamos sobre preposição. O que é preposição? Em cima, embaixo, dentro, fora, do lado, ao redor, entendeu? Preposição também pode ser hora, por exemplo, às 10 horas. Às é uma preposição. 10 horas e meia. Meia, né? Também é uma preposição. Então preste atenção. Tudo isso nós vamos acrescentando conforme os nossos passos. Quem acha isso uma boa ideia? Vocês estão concordando? Já tratamos de várias coisas. Quem ainda não sabe direitinho o que é artigo, as coisas, repassa o vídeo porque já foi tratado sobre isso. Mas agora nós vamos pegar realmente pesado agora para vocês. Nós vamos aprender. Porque até agora nós tivemos só teoria. Só foi lá teoria daquilo, teoria daquilo. Agora nós vamos colocar em prática. E na prática, estou dizendo assim, no primeiro é decorar, entender e começar a falar. Nada com escrita ainda. Você pode decorar escrevendo também. Melhor para vocês ainda. Se vocês em casa pegar um texto e começar a escrever livros, coisas para você treinar a gramática holandesa, escrevida. Mas no início nós vamos aprender o quê? Entender, não adivinhar, atender. Até hoje tem pessoas que falam, eu acho que entendi. Não, você vai entender. E depois nós vamos também saber responder.
responder uma mensagem um patrão, responder um diálogo com um patrão, responder um diálogo com uma pessoa na rua, estando no supermercado, estando num lugar de trem. Então cada vez eu vou acrescentando novas palavras. Por exemplo, você pode ver que cada vez, se você for comigo agora vai comigo agora na página 7. Página 7. Página 7 nós iremos tratar de cores, iremos tratar do número 0 até o 20, os nomes dos dias da semana, tempo em um dia. Na página 8, iremos falar no tempo, nos dias, as estações do ano, calendário, números redondos, do 10 ao 100. Depois, na página 9, iremos falar sobre o corpo, né? Palavras substantivas também como corpo. Por exemplo, página número 10. Página número 10, iremos falar de roupa. Roupa feminina, roupa masculino, roupa de criança. Iremos falar de higiene, né? Tratamento higiênico, iremos falar de higiene. E depois toda semana eu vou acrescentar uma coisa nova. Então, cada vez eu apresentando algo novo. Por exemplo, eu já estou montando sobre supermercado. Então, tudo que há no supermercado, pessoas, tudo como é que você faz. Então, cada vez eu vou acrescentando novas palavras substantivas, para que os irmãos possam cada vez aprender e se adaptar um pouco mais. Mas não adianta nada os irmãos só esperar chegar sábado para treinar. Aí os irmãos estão perdendo tempo. Se eu passo um exercício aqui, semana toda treino um exercício. Não acrescenta nada a mais, senão você se bagunça. Treina somente o que foi ensinado, treina somente aquilo que você está pegando, para depois dar mais um passo, senão vocês vão perder a atenção, vocês vão se completamente perder na linguagem holandesa. Então treina em cima, não seja impaciente, não seja aquela pessoa que quer andar rápido demais, seja passivo contigo mesmo. Ainda mais vocês que moram na Holanda, vocês não têm mais, vamos dizer assim, preocupação com legalização, a não ser que você tenha que fazer aquele inburgerscurso, né, que é o curso para a imigração da Holanda. Mas se você não precisa fazer essas coisas, vai devagar, vai com o tempo. Porque o inburgerscurso é um A1. A1 é somente ver um desenho no papel, um nome embaixo e adivinhar o que aquilo está falando, só isso. Você não precisa de falar, não precisa de fazer nada. Só adivinhar, é só adivinhar. Se você vê o sol lá, você tem que saber que o sol é zon. Então só isso. E vai ter palavra. Mas o A2 requer o quê? Que você entende e compreende. Então eu quero treinar com os irmãos, eu não coloquei nenhum desenho porque eu acho que assim já seria um pouco muito infantil para nós que estamos aqui com o grupo. Porque se eu colocar desenho, você vê, uma página dessa aqui, colocar desenho já comeu tudo, aí eu tenho que tirar 30 páginas só para ficar dos desenhos. E os irmãos que estão pagando também, então estou fazendo o mais econômico possível também. Então preste atenção. Então você pode ver que já em um dia eu fiz 10 páginas, já estou com 14 páginas já montadas, depois eu continuo ainda, só imprimi essas aqui. Então você pode ver que tempo eu estou investindo para os irmãos, agora os irmãos têm que saber se desempenhar, né? Porque não adianta nada. Então hoje nós vamos ficar na página 4. Hoje nós vamos falar de casa e objeto. Eu vou citar a palavra, né? Eu não vou citar o artigo, porque o artigo você já sabe, het e de, mas vou citar somente a palavra, para os irmãos saber pronunciar a palavra. Vou fazer de 1 a 100, né? Como nós temos tempo aqui. Esses que tem assim só a barra, né? Aí a gente podemos colocar o nome ao lado, né? Assim. Esse que só tem a barra é porque tem vários significados. E eu vou passar o significado para os irmãos e os irmãos escrevem conforme os irmãos entenderem que é melhor para o entendimento dos irmãos. Você pode ver que a maioria eu coloquei já nome devido que foi fácil de encontrar. Para quem não sabe, o meu português não é correto porque eu cresci aqui desde os meus 9, estudei na Holanda, me formei na Holanda, tenho profissão na Holanda, mas não estudei no Brasil. Então só fiz até a 3ª série no Brasil, nem a terceira. Quando eu ia fazer a 3ª série, eu vim para a Holanda. Então você pode ver que meu nível é muito baixo no português. Graças a Deus eu vivo com os meus irmãos das igrejas, também leio muita Bíblia, então me ajuda em certas colocações, mas ainda não é perfeito. Mas a maioria das palavras que eu não sei eu pego pelo Google, e o Google não é sempre confiável. Então às vezes você vê uma palavra estranha aí, não é culpa minha, é do Google, tá bom? Mas se os irmãos verem alguma coisa está errada, me corrige, para que eu possa corrigir os irmãos, os demais irmãos, né? Para que nós não cometemos erro na linguagem portuguesa, os irmãos não confundir a palavra pensando que é uma coisa e às vezes é outra, tá bom? Então eu também preciso da ajuda dos irmãos.
Eu já fiz a lição, não sou professor, não sou mestre, sou apenas uma pessoa querendo ajudar. Então vamos lá. Número 4, curso básico de holandês, casa e objetos. Como é que fala casa e objetos? House en objecten. House e objetos. Huis Huis en en objecten. 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 Objeto. Objetos. Ok? Então vamos lá, número 1. Eu não vou falar o nome em português, já está do lado, tá bom? Para mim não perder tempo. Vou falar a palavra, os irmãos vão decorando. Eu começo do 1, já vou de 2, 3, 4, para não ficar 1, 2, entendeu? Isso é cansativo. Ficar 1, vamos agora para 2. Eu já falo, começo no 1 e assim nós vamos indo. 1, 2, 3, 4, tá bom? Para não ficar toda hora perdendo tempo com palavras. É para nós repetir? Eu vou falar uma vez, os irmãos prestem atenção, eu vou repetir 3 vezes, os irmãos prestem bem atenção, depois eu peço para os irmãos repetir comigo, tá bom? Então primeiro só escuta, trabalha o seu ouvido. Huis. 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 Sleutel. 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 Huis. 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 Sleutel. 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 Então vamos lá, você repete comigo. Huis. House. Huis. House. Huis. House. Huis. House. Huis. House. Huis. House. House. Huis. 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 House. Significa? Casa. Então vamos lá, vocês agora. Um por um. House. House. Não é, não é a bala do Brasil House não, hein, gente? Vai. Cleusa. House. Quase em inglês, tá vendo? House. House. Tá vendo? Não tem dificuldade. Muitas palavras parecem um pouco inglês, se vocês prestarem atenção. Parece house misturado com raio. House. House. O S. Parece que aqui tem uma vocal, né? Que é UI. O I é uma vocal que é em cronosvilé, é os ditongos, né? Ditongos que falam, ditongos. Então o I é um ditongo. E quando você pronuncia como ar. Então house. Entendeu? Jogar na frente House. tem o som de... Preste atenção aqui na frente, meus irmãos. Fica conversando, senão vocês descontrolam todo mundo. House. House. Então eu falei, o U e o I é um ditongo. O que é um ditongo? Ditongo são duas palavras unidas, que dá como se fosse uma vocal. Então, ditongos é duas unidas que dá como se fosse uma vocal. Uma só letra, vamos dizer assim. Uma só letra, expressão. Então, o I é ar. Que é ar. Se você colocar só o I, também tem a palavra ar, que significa cebola no holandês. Então, ar significa um ditongo. Então, você usa ar como huis. Huis. Então, nós iremos aprender sobre ditongos melhores. É huis. Então, agora vamos para sleutel. 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 Então, sleutel é o quê? Chave. Cada um fala uma vez. Sleutel. 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 Muito bem. Deur. Eu falo 3 vezes, vocês ouvem. Deur. 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 O E e o U que está junto aqui também é outro estilo, né, de tom. Que é E-U, que significa eu. Então vamos lá. Deur. Deur. Fala uma vez. Deur. 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 Deur.
Deur. Deur. Flur. Flur. Flor. Tenta só ouvir primeiro. Senão, se vocês falar juntos, vocês nunca vão conseguir decorar. Por quê? Porque nosso cérebro trabalha de duas formas. Ouvindo ou falando. Se você falar, você não sabe o que eu estou pronunciando. Então você tem que primeiro tentar trabalhar no ouvido. Trabalhou no ouvido? Trabalhe na pronunciação. Por quê? Senão, se você não ouvir direito, você não tem como pronunciar direito. Então vai ficar aquela confusão, será que estou falando certo ou não? Então escuta primeiro, vou falar 3 vezes, igual eu falei, e depois eu peço para os irmãos repetir comigo. Flur. 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 O O e o E que está aqui também é outro tipo de ditonga, né? Que é todo tipo de vocal. Do flur. Flur. Agora a igreja. Flur. Flor. Flur. 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 Flor. Flur. Flor. Flur. Flor. 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 Flur. Deurbel. 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 Pode ver que deur nós já aprendemos, só acrescentou o bel. Deurbel. Doorbell. 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 Deurbel. Deurbel, tá perfeito. Laminat. 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 Dá um exercício para os irmãos às vezes é melhor. Laminat. Laminat. Vamos lá, laminat. 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 Por exemplo, quem quer falar bem, né? Isso aqui é um. Quem conhece, quem sabe o que é sílabas? Eu sabia quando eu estava na Sílabas é quando você encorta palavras em partes para poder pronunciá-la melhor. Que isso auxilia na língua, né? Quando você vai pronunciar, para que você não, vamos dizer assim, não pula letra ou até mesmo falta letra. Então, quando você faz uma sílaba, você auxilia no pronunciar a sua língua, falar de forma correta, né? De forma como devido. Então, você pode fazer, por exemplo, né? Quando você for aprender holandês, colocar aqui só um exemplo. Laminat, né? Laminat, tá vendo? Laminat. Vai ajudar muitos irmãos. Quando tem palavras difíceis de pronunciar, os irmãos podem fazer o quê? Corta a letra, ou corta a palavra, melhor dizendo. Aí o que vai ficar? Laminat. Laminat. Então, laminat, que é um laminat. Porque o minat. Vou dar um exemplo mais fácil, né? Olha aqui, como é que eu faço aqui? Porque isso aqui... Nós... Não é só uma sílaba, não? Né? Aqui é uma sílaba, estou falando para o irmão melhorar. Eu dou exemplo de sílaba porque é um exemplo de sílaba, mas sílaba tem outros tipos de regra. O que é o D? Como é que pronuncia D? Como é que pronuncia D? Day. Fala, gente. Day? Day. Vocês acabaram de aprender. Day. Como é que eu pronuncio o R? R. O que eu falei que esse aqui? É um o ditongo é um vocal. Então é um exemplo de uma letra só. Então como é que eu pronuncio essa aqui? E. Então, D, E, R. D, E, R. Tá vendo que é mais fácil? D, E, R. D, E, R. Aí depois que eu pegar dessa forma, aí eu começo a ser rápido. D, D. Então, D, E, R. D, E, R. Tá vendo que é mais fácil de pronunciar a palavra? Por quê? Porque vocês ainda não conhecem essa palavra. Então, se vocês pegarem, por isso que eu falei que o alfabeto é importante. Se eu aprender de A a Z o alfabeto holandês, somente pronunciando as letras eu sei falar a palavra. Eu vou conseguir pronunciar a palavra. D, E, R. D,
R. Tá vendo? É simples. Vou pegar outro aqui, por exemplo. Só para o exemplo dos irmãos, só para os irmãos entenderem o que eu quero falar. Então faça isso. Quando vocês estão aprendendo os substantivos, que é muitas palavras novas, faça isso, que corta as palavras e tenta falar devagarzinho. Você pode ver que quem está aprendendo holandês, muitas pessoas falam assim com a gente. Ben jij hier? Você pode ver que isso faz de propósito. Welkom iedereen vandaag. Kom, luister naar mij. Por que eles fazem isso? Porque eles sabem que está tratando com pessoas com uma nova língua. Então a língua mãe não é holandesa. Então eles estão aprendendo uma nova língua. Então eles falam devagarzinho, bem devagarzinho, lento, lento, por causa do ouvido. Que para o ouvido se adaptar com a letra, com a palavra, com as coisas. Então por isso que tem que falar devagarzinho, para atender. Então a mesma coisa é vocês. Por exemplo, tapete. O que é tapete? Tapete. Como é que eu faria aqui? Não, bem simples. Lembra que eu falei letra por letra também tem como? Eu posso fazer letra por letra, quer ver? Provar para os irmãos. Letra por letra, ó. Você vai aqui letra por letra. Por exemplo, o que é isso aqui? Tei. Como é que fala tei no holandês? Tei. Pei. Pei. Então aqui tem tei, a, pei, ei, tei. Então preste atenção. T. Tá vendo? T. A. P. E. T. A. P. E. T. Então, tapete. Tá vendo que eu consigo falar só falando, pronunciando letra por letra? Agora, para ser mais fácil aqui, lógico, é para quem está iniciando. Quem está um pouco avançado, faz diferente. Pode fazer assim, agora eu fiz uma sílaba. Isso aqui é uma sílaba. Tá? Pet. Isso é uma sílaba. Tá? Pet. Por quê? Eu cortei a palavra, fiz em duas. Então aqui é uma sílaba. Isso aqui é verdadeiramente uma sílaba. Agora o que eu for falar para os irmãos em cortar assim, essas coisas, aqui também pode ser visto como uma sílaba, porque lá, mi, na, também é sílaba, tem que ir. Mas encurtar letra por letra também faz muito bom para a cabeça. Por quê? Tei, a, pei, yei, tei. Tei, a, pei, ei, tei. Tei, a, pei, ei, tei. Estou aprendendo o alfabeto. Tei, a, pei, ei, tei. Tapete. Tá vendo? Depois de um tempo eu estou falando tapete. Por quê? Só de memorizar a letra. Decorar a letra. Então, tapete. Aqui é a sílaba. Tapete. Por exemplo, uma palavra às vezes pode ser difícil para os irmãos aqui. Por exemplo, deixa eu ver aqui uma palavra bem difícil que os irmãos aí vão achar muito difícil. Deixa eu colocar um direito aqui. Quem sabe o que é isso aqui? O que significa? Geladeira. Geladeira. Então preste atenção. Como é que eu faria isso aqui para fazer uma sílaba ou dividir as palavras? Aqui no meio, cu, casta, né? Ou também posso fazer cu, u, l, k, a, s, t. K, u, l, k, a, s, t. Q, u, l, k, a, s, t. Q, k, u, l, k, a, s, t. Então, só as letras estou pronunciando. K, U, L, K, A, S, T. Aí eu vou treinando. Q, K, com U dá o quê? Q. Com L dá o quê? Q, U, L. Então dá Q. Então Q, cast. K, A, S, T. K com A dá o quê? K. Com S dá cast. Com T dá cast. Q, cast. Aí eu vou brincando um pouco, vai brincando um pouco, vai adquirindo conhecimento, assim, tentando equilibrar a palavra que você está falando. Por quê? Porque aí você que vai
dominar sobre elas, dando a pronúncia nas coisas. Então, cas. Ku significa fresco, cas significa guarda-roupa ou um armário, mas junto significa geladeira. Entendeu? Geladeira. Então, eu já falei para os irmãos que na Holanda existem muitas palavras grudadas uma na outra, que às vezes uma distante da outra tem dois tipos de significado, mas quando você a junta, vira completamente outra coisa. Então vamos lá. Esse método aí eu acho ele super importante, eu sempre usei nas palavras que tem sílabas complexas, por exemplo, TR, DR, porque senão nós falamos igual no português, tudo junto. Sim. E tem uma quebra. Sim, é isso mesmo. Mas é bom, mas sílabas vocês vão aprender quando vocês estiverem já pegado com as palavras, né? Que isso aí é mais para exercício de spelling, que é, como é que fala, exercício de spelling é autografia, de escrever. Sim. Para saber escrever, para saber de falar. Então, no momento isso aqui é só uma dica para os irmãos aprender a pronunciar as palavras direito. Então, se preocupa com isso. Se preocupa com essa regra, tentar pronunciar certas as palavras, para depois nós podemos acrescentar novas metas, os novos assuntos nas nossas aulas. Então, paramos no número 6, né? Vamos continuar. Ram. 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 Mas ninguém falou laminato sozinho. Mas você quer falar? Pode falar. Pode falar? Vai, fala. Laminat. 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 Laminato. Vamos lá. Ram. 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 Primeiro escuta, depois a pronúncia. Ram. 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 Vamos lá. Ram. 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 Quero ouvir todo mundo falando. Vamos lá. Forte. Joga pra fora. Ram. Vai. Tira a vergonha, gente. Ram. 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 Tipo uma motoca. Ram. 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 Aqui, o Ram. M aqui. Cadê? Sorry? O M com A, que é tipo no português, assim, que às vezes também tem um som de ão. Não, o A aqui é uma dupla vocal, então o A é considerado como A, o M tá fácil. Então se eu fosse pronunciar assim, R-A-M. Não, porque no jeito que tu fala, a gente escuta assim um pouquinho o som do ão. Não, mas o do Ram, não tem nada de não. Ram. Tem o M. O M é M. Então quando eu falo M no final, é Ram. 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 Então R-Am. Pode ver que primeiro é R. Am. Ram. 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 Vamos lá, tudo uma vez. Ram. De novo. Ram. Tapete. 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 Vamos lá, vocês agora. Tapete. 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 Um por um. Tapete. 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 Tem gente que tá falando com som de D. Tapete. 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 Vamos lá. Muur. Escuta primeiro. Muur. 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 É o sacrifício do U. Muur. Vamos lá, todo mundo. Muur. 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 Você Muur. lembra quando eu falei, quando parece que é só um U, mas um mais forte, é dois U junto. Muur. Você pode ver que o muro aqui. Muur. Você pode ver que o U é mais forte. Muur. 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 Vamos lá, um por um. Muur. Mur. Mur. Mir. Sorry? Mir. Não, mir é formiga. Muur. Muur.
Isso é difícil mesmo. Muur. Não faz rir não, que a gente não consegue falar. É. Desculpa. Não nos faz rir, que aí Eu não tô fazendo ninguém rir. Eu falei, mir é formiga. Pra você. Eu tô brincando. Verdade, mesmo. Vocês que são muito rir, ó. Eu não tô fazendo ninguém rir. Eu tô sério. Muur. Professora. Muur. É, mir. Não, você falou de novo mir. Mir é formiga. Muur. Mir. Fala u. Como? U. Não, aqui ó, olha pra mim. Não consigo, U. não. Para, desconcentra o povo, olha só pra mim. U. Mir. Não, olha pra mim, só fala o que eu tô falando. U. Ir. U. Ir. Abre a boca. U. Ó o boquinho, ó, aqui ó. Aqui ó, a minha boca. Você tá fazendo assim, ó. U. Você tá rindo ainda. Tira o riso. Vai, tá. Você sabe que o semblante do nosso rosto ajuda nós a falar a palavra. Então, se nós não falar assim com a boca só dando risada, vocês não vão conseguir pronunciar. Eu tô fazendo vocês isso. Vocês estão rindo muito hoje. Então vamos lá. Preste atenção. Se vocês fazerem sorrindo, nem eu consigo. Vocês têm que fazer. Você sabe que teatro, quem já viu teatro na vida? Depende da. Você tem que mudar o quê? A fisionomia. Você mexe na fisionomia para expressar certa palavra. Quem prega muito, ou quem é uma pessoa de falar muito, sabe disso, tem técnicas. Então, para você pronunciar a palavra certa, vocês têm que olhar para a minha fisionomia. Tentar imitar a minha fisionomia. Se eu fazer um biquinho, faz um biquinho. Se eu fazer um ovinho, faz um ovinho. Se eu fazer, sei lá, não sei que tipo de cara que tem, mas se fazer algum tipo de cara, e mesmo que eu estiver fazendo careta, faz a careta e me imita. Entendeu? Me imita que você vai conseguir pronunciar, entendeu? Sem problema? Então tá, porque você morre muito assim não, irmão. É sério, se vocês ficarem rindo, vocês se concentram tudo, perde a aula e nós perde tempo. Então tenta ficar sério, tenta focar nas coisas que nós estamos sérios aqui. Então vamos lá. U. Ó o biquinho. U. Ir. U. Ir. U. Não, tenta fazer. U. Ir. Tá vendo? Tá ficando melhor. U. Ir. Só que você tá fazendo com a boca fechada, tá assim, é U, tá vendo o biquinho? U. Tira o negócio de rir e coloca uma boquinha, U, ó o biquinho, U. Faz um biquinho, U. Sério? Isso é brincadeira. É biquinho, você pode ler, quer ver? Você tá pensando que eu tô mentindo? Não, eu não consigo não. Essa Ó, esse aqui que nós vamos usar esse livro aqui, tá bom? Treinando em casa. Eu não sei se você já assistiu na novela do Brasil. Você tá vendo isso aqui? Você tá vendo esse livro aqui? Nós vamos começar nesse livro aqui, eu só tô esperando um tempo para nós começar nele. Olha aqui, ó. Para pronunciar, escuta meus irmãos, preste atenção. Para pronunciar a vocal, U deve se fazer um biquinho. O próprio livro está falando. O U deve se fazer um biquinho. Não é invenção minha. É o U deve fazer um biquinho. E biquinho, o que é biquinho? Todo mundo sabe biquinho. É biquinho. U. 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 Então vamos lá. U. Então vamos lá. Mur. Mir. Tá vendo? Não saiu mais mir. Agora saiu mur. Você falou certo. Aí. Certo. É igual um boi. Mu. Mu. Mur. Você não fala no Brasil quando você vai imitar o boi? Mu. Você não faz assim? Mu. Faz o biquinho? Mu. Mesma coisa do mu, você muda o U para o U. Mur. É fácil. Tá vendo? Mur. Se vocês ficarem rindo, vocês não vão se focar e não vão concentrar. Mas se vocês levar a sério, ficar focado, aí vocês vão conseguir. E prestar atenção no aluno, aqui não sou professor, mas em mim. Vocês ficam dialogando um com o outro, conversando com o outro, isso tira a atenção. Tá bom? Então se concentra. Fica olhando só para frente. Olha para a atividade aqui. Então vamos lá. Mur. Nossa irmã lá atrás. Mur. 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 Então vamos lá. Grond. Esse vai ser outro difícil, que é o G. Eu vou falar uma vez e eu escuto. Grond. Grond. Olha para a minha fisionomia. Olha para mim. Grond. 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 Vamos lá, agora os irmãos. Grond. 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 Vamos lá, um por um.
Rond. Você tá falando com R, tá falando rond, né? Rond. Fala. Isso mesmo. Rond. Rond. Quase saiu. Mais uma vez, mais uma tentativa. Rond. 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 Esquece o R. Você tá falando duas vezes o R, tá fazendo rond. Tá falando o primeiro R, depois tá falando o R de novo. Uma vez o G, que é o R, R. depois o R. Rond. 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 Tá vendo? Tá saindo. Nossa irmã agora, Cláudia. Grond. 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 Rond. Grond. É com um D. O D no holandês é D. Então, rond. Rond. Parece que é um T, né? Não parece assim se você ouvir, mas não é o D. Às vezes nós vamos aprender ainda quando D, colocar né? o T e quando colocar o D no holandês, que os dois parecem muito. Depois nós vamos aprender isso. Rond. Grond. Rond. Tá quase, tá vendo? Fala de novo. Rond. Fala. Não. Assim, ó. Ah, vai, de novo. Rond. 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 Tem que sair um pouco da garganta. Ele sai da garganta aqui, ó. O próprio livro fala. Quer ver? Vou ver o G aqui. Aqui, ó. É um som gutural. O que é um som gutural? Um som gutural é aquele tremido. Quem já ficou doente às vezes faz, né? Tá alguma coisa agarrada aqui. Então esse aqui que é o gutural. Então, rond. É, bem assim. Vamos lá, irmã. Rond. Muito bem. Vant. 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 Vamos lá, os irmãos comigo. Vant. 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 Vamos lá. Vant. 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 Isso mesmo, tá muito bem. Solder. 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 Então, solder. 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 Solder é com Z. Você está falando com tiro de S. Solder. Zolda. Solder. Zolda. Lembra do R. Solder. Zolda. Solder. Zolder. Solder. Solder. Não, der. Fala der. 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 Solder. 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 Dak. 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 Vamos lá. Dak. 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 Que significa? Galho. Não. Telhado. Telhado. Dak. Tak é telhado. Ó, é o outro lá. É o taco. É. Vamos lá. Dak. Dak. Um por um. Dak. 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 Isso mesmo, vocês estão de parabéns. Kelder. Kelder. Tá vendo? Solder. Kelder. Solder. Kelder. Quase a mesma coisa, só muda o K e L na frente. Kelder. Kelder. Vamos lá, um por um. Kelder. 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 Né? Como é que se fala? Fala de novo? Não, você, Cleus. Kelder. Kelder. Tá errado? Não, assim, der. Fala der. Der. Não é der. Você faz assim, der. Quando você tem que fazer o G, você não faz. É o G, né? É o der. O R é assim, ó, R. Fala R. R. Minha língua treme. R. R. Tá vendo? R. Então, R. R. Então, der. Der. Bem fraquinho, der.
Tá vendo que o R é bem fraquinho? Der. Der. Então, kelder. Kelder. Isso mesmo. Pronto. Iemand... Já falou kelder? Ja. Ja? Dan gaan we verder. Luister goed naar mij. Ik ga een beetje Nederlands met jullie praten nu, oké? Ik ga nu Nederlands met jullie praten. Dus goed opletten. We zijn nu op nummer 15. Nummer 15, plafond. Plafond. Eu também falo com plafond, ou senão plafond. 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 De plafond. 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 Tuin. Tuin. Isso é difícil. Tuin. Het is moeilijk wegens u, i samen. Dat betekent ui in Nederland. Dus als je die u en i dubbelklank of een klank, dat is een klank die wat moeilijk is uit te spreken voor wie Portugese taal beheerst. Wegens de u. Maar als je leert en traint, dan raak je na een tijdje aan gewend. Tuin. Het is heel makkelijk. Herinner nog wat ik net gezegd heb aan de bord. Maak deel de woord. Of je deelt de letters, snijd de letters in stukjes. Of maak een gezamenlijke deling. Bijvoorbeeld woorden dat elkaar past, door elkaar heen verdeeld. Dus als je niet kan uitspreken, doe 1 per 1. Bijvoorbeeld, te is te. UI is ui. En betekent en. Dus te, ui, en. Samen, tuin. Tuin. Ik denk dat je zon buiten is. Ik denk dat die deur is nu. Tuin. Você abriu a porta? Tuin. Eu ouvi uma coisa. Vê se ele fechou lá, por favor. Tuin. Town. Tuin. Town. Tuin. Town. Down. Town. 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 Como? Town. Não, não é tão. Town. Então, o tão o Tá quê? indo. Tá. Não, é T, Town. T, T. U, I. 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 O I junto é ui. Fala ui. Ao. Então, tuin. Town. Tuin. Town. T, T. ui, Ao. in. In. Tuin. Town. Tuin. Perfeito. Nossa irmã lá atrás. Ai. Tuin. Você já tá holandesa. Você já tá holandesa já. Vamos lá. Schoorsteen. Isso, esse aqui é schor mesmo. Bem schor voor jullie. Heel schor. Voilà, goed opletten. Let goed. Kijk naar mij. Kijk naar mij. Naar mijn gezicht. Kijk naar mijn gezicht. Schoorsteen. Hier zijn 2 woorden aan elkaar vast. Schoorsteen. Ik ben een beetje schoor. Kan iets betekenen. En steen betekent iets anders. En als ik aan elkaar voegt, betekent ook helemaal iets anders. Schoorsteen. 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 S-C-H-S. Quando tem o CH junto, também é outra vocal. CH está escrito aqui, não lembro, eu acho que eu coloquei aqui. CH, eu não coloquei, eu ia colocar, mas acho que eu não coloquei. O CH junto tem um significado. Vou pegar aqui no livro, está no livro. Depois nós vamos aprender isso. O C e H são 2 consoantes. Eu ia colocar, mas esqueci de colocar. 2 consoantes juntos. Todo mundo sabe o que é consoantes, né? Então, o C, H e NG são 2 consoantes. Então, é como se fosse pertencessem um ao outro. O C e o H, quando você ouve numa schor, por exemplo, aqui schor, parece que é um G. Tá vendo? Schor, parece que é um G. Por quê? Por causa do C e H junto. O C e H junto tem um sentido de G. E o N e o G junto, que é o N, que é o N, que depois nós vamos aprender sobre isso, também tem outro sentido. Então são 2 consoantes juntos. Então SCH significa SCH, OR, S, R, SCHOR, S.
Schorstein. 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 Vamos lá, repete comigo. Schorstein. 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 Nilo. Tem que olhar pra mim. Schorstein. 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 Vamos lá. Kamer. 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 Vamos lá. Brievenbus. Brieven is een woord. Bus is een andere woord. En elkaar vast. Brievenbus. Brievenbus. Brieven. Brieven. Ik fiz a primeira sílaba. Bri. Vem outra sílaba. Bus. Van. Brieven. Primeira sílaba. Depois bus. Bus não tem como fazer sílaba porque já é bem curto. Bus. Sílaba. Sílaba. Brievenbus. Brievenbus. Vamos lá. Brievenbus. 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 Huiskamer. Huiskamer. Você já aprendeu huis? Já aprendeu cama. Huiskamer. Huiskamer. Woonkamer. Woonkamer. Woon is een betekenis. Kamer is een betekenis. Elkaar samen. Woonkamer. 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 Vamos lá. Woonkamer. 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 Koelkast. 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 Slaapkamer. 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 Oven. 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 WC. 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 O que é um WC? WC simboliza o pote onde nós sentamos, né, que é o vaso sanitário, melhor dizendo, o vaso sanitário. WC simboliza vaso sanitário, mas também é utilizado o ambiente onde o vaso sanitário está. Por exemplo, aqui na Holanda nós vemos muito casas com vários banheiros. Quando você entra num banheiro, tem o duche e tem o vaso sanitário junto, né? E tem casas que o vaso é separado do duche, onde você toma banho, do banheiro, vamos dizer assim. Você vê que tem onde você faz a necessidade e onde você toma banho. O que faz a necessidade é o WC. Quando está só ele, você fala WC. Quando você vê só ele, é WC. Nagai. Ei, Nagai. WC. 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 Então, WC significa aonde faz necessidade. Entendeu? Onde tem um vaso sanitário. Agora vamos lá. Keukenkast. 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 Vamos lá. Toilet. 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 É a mesma coisa que WC. Toilet. Mesma coisa. Toilet, WC é a mesma coisa. Plank. 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 Badkamer. 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 É onde fica o duche, né?
Bate-cama é onde fica o duche, a banheira. Bate-cama. Então seria banheiro, né? Se não me engano. Poderia ser banheiro. Pan. 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 Keuken. 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 Bestek. 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 Gang. 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 Vendo? Duas vezes o G aqui nessa palavra. Gang. 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 Vork. Fork. Vork. Fork. Vork. Fork. Vork. Fork. Vork. Fork. Vork. Fork. Cantor. 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 Mes. Mess. Mes. Mess. Mes. Mess. Mes. Mess. Op. 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 Berg. Berg. Kast. Cast. Op. Op. Berg. Berg. Kast. Cast. Op. Bergkast. Op. Bergkast. Op. Bergkast. Op. Bergkast. Op Bergkast. Op. Bergkast. Significa onde você coloca, estoca, né, as coisas. Lugar de estoque. Alimento, refeição. Armário. Poderia ser um armário também, onde isso é, mas é mais um, Dispensa, é mais fala, parecido com né? dispensa, onde você guarda sua comida, onde você guarda seus sapatos, essas coisas assim, dispensa. É o Bergkast, onde está o produto de limpeza, muitas vezes, na casa da patroa, onde fica o mopo, onde fica né, pano de chão, é sempre no Oberkast. Lepel. Label. 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 Fornuis. 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 Aanrecht. 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 Recht. Aanrecht. Recht. Olha que atenção, olha que engraçado. Recht pode ser tanto recht, né, que é a direita, como também reto. E an significa ligar ou ligado. Aí você coloca junto, vira completamente outro significado. Entendeu? É uma coisa doida, mas é assim. Então vamos lá. Bord. 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 Bord pode ser tanto Quadro. um quadro, né? Bord. Uma placa também pode ser um board. Um prato pode ser um board. O que mais pode ser board? Tem outra coisa também que eu esqueci que pode ser board. Board. Então board tem vários significados. Então, tá vendo? Mas o prato, né? Headboard também pode ser também o prato de comer. Lamp. 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 Cast. 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 Abra a porta, que a campanha tá tocando. Cast. 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 Acho que o cara já foi. Cast. Cast. Tafel. 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 Baker. 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 Baker.
Stoel. 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 Glas. 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 Sois bem-vindo. Paz do Senhor. Bem? Kruk. 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 Então são 48 palavras. Arte, feita, voda. O que é kruk? Não. Kruk é uma forma de um banquinho. Sabe aqueles banquinhos de madeira que tem às vezes só quatro pezinhos? Tamborete. Seria um tamborete, ou no Minas Gerais se conhece como um banquinho, ou como um banquinho mesmo. Aqueles banquinhos de madeira. Pode ser também aqui não tem muito de prato. Kruk. Então tem a cadeira e tem um banquinho, né? Nós falamos no português, lá em Minas Gerais fala de banquinho. Então tem a cadeira e tem um banquinho. Quando você fala banquinho, é um kruk. Mas kruk também pode ser outras coisas também, depois nós aprendemos isso. Mas o kruk aqui é a cadeirinha, o banquinho. Então preste atenção, aprendemos 48 palavras novas. Tem muito mais, né? São 110 em total. Vou parar por aqui um pouco, já são 5 horas, 5 e 5. 5 over 5. Eu quero iets toevoegen. Ik wil nog iets bij toevoegen voor deze les van vandaag. Ik wil alvast over bijvoeglijke naamwoord praten vandaag. Ik heb een beetje vorige week uitgelegd wat een bijvoeglijke naamwoord is. Bijvoeglijk naamwoord die wijst naar de zelfstandige naamwoord. Die geeft uiterlijk of die geeft een vorm in de zelfstandige naamwoord. Dus als we kijken naar de bijvoeglijk naamwoord, dat wil zeggen... Wat wil dat zeggen? Nós iremos falar um pouco agora do adjetivo, né? Nós já falamos um pouco semana passada, quem lembra disso? Foi do adjetivo que nós falamos semana passada? Foi, né? Eu dei uns exemplos, irmãos, nós falamos sobre Rolfa, nós falamos. Pega o seu livrinho, eu acho que é Lestualov, se não me engano. Lestualov, seu livrinho de semana passada. Quem não tem, acompanhe com os irmãos, quem não sei que está fazendo aula. Bijvoeglijk naamwoord. E nós vamos usar as palavras que nós aprendemos aqui agora, essas 48. Antes de nós aprender o adjetivo, né, o bijvoeglijk naamwoord, alguém tem alguma pergunta sobre algo que eu falei até agora? Alguém tem alguma pergunta? Nadinha? Alguma palavra que às vezes você quer mais um reforço? Eu quero só tirar uma dúvida. Sim. Nós falamos sobre tapete. Tapete. Mas tem também carpete. Carpete, sim. Carpete, assim, no meu entender, é carpete, e tapete e Yeah. tapete. Ou pode usar, não importa. O quê? Porque no português nós temos o carpete, que é esse que Yeah. coloca no chão, que fixa no chão. Sim. E tem o tapete, que é aquele que você, o que você tira, o móvel que você tira. Sim. E no holandês tem as duas palavras, tapete e carpete. Carpete Carpete é o que você coloca assim no lugar. E o tapete é aquele que você é móvel. Tapete é móvel e carpete é fixo. No Brasil também tem a diferença de tapete para... Sim. Como é que fala? O outro aí, o tapete Carpete. e o carpete. O brasileiro também é carpete. Então o carpete é o carpete. E o tapete é o tapete. Então é quase a mesma coisa. É quase a mesma Mesma coisa. Tá aqui também, eu coloquei também. Eu coloquei tapete e coloquei também o carpete. Tá os todos aqui, mas eu acho que tá um pouquinho mais pra frente. Mas isso é facinho de entender. O tapete, ele é móvel. E o carpete, ele não. Mas também tem o mat. Quem sabe o que é o mat? O Max, tu sabe, olha. O Max. Mat. É pra limpar os pés. Mat é aquele que você coloca na entrada para limpar os pés. Também é móvel. Tá? Mat. Então mat também tem aqui também, só que tá um pouco para frente. Então tem dois tipos. Tem o tapete, tem o carpete e tem o mat. Que tem quase o tecido é a mesma coisa, né? Mas é usar diferentes formas. O mat você pode colocar no banheiro, você pode colocar na frente da porta. O tapete você já coloca já na sala ou no quarto. E o carpete você já pode colocar onde você quiser na casa. Só que aí é um lugar já fixo, né? Não tem como você remover. Então,
essas são as 3 diferenças de tapete, carpete e mat. Alguém tem mais uma pergunta? Nadinha? Então tá, vocês estão bom. Quem está iniciando agora, vocês estão de parabéns, estão falando bem. Só treina no, como dizer assim, no sotaque, né? Vocês perderam o sotaque brasileiro, português, e colocar um pouco mais no holandês. Mas o resto tá perfeito. Nossa irmã vai dar a continuação da aula agora. Então vamos lá, o adjetivo. O que é um adjetivo? Nós falamos no início da aula. Vocês estudaram no Brasil, né? Quem já fez quais faculdades que sabe o que é adjetivo? Não? O que é adjetivo? Quer que eu pegue no Google? Adjetivo, por exemplo, o carro é vermelho. Vermelho é o adjetivo. E quando eu uso como adjetivo numa frase, eu coloco o vermelho carro. Então o carro é vermelho, em vez de colocar o carro é vermelho, o vermelho carro. O vermelho aqui, o vermelho é o objetivo. O O é o quê? O que é o O? Artigo. E o que é o carro? É substantivo. Substantivo. Artigo. Adjetivo. Então o que eu falei no início? Nós vamos aprender primeiro o artigo, o substantivo. Vamos decorar palavras substantivas juntamente com o artigo. E iremos acrescentar o quê? O adjetivo. Por quê? Para iniciar nossas primeiras frases. Frases simples. Frases, conforme nós aprendemos aqui certas palavras, nós vamos acrescentar certas novas palavras com tema de adjetivo para poder acrescentar. E cada vez nós vamos acrescentar uma coisa. Primeiro nós começamos com artigo, substantivo, adjetivo. Depois nós podemos ir para pronomes pessoais. Depois nós podemos ir para o verbo, né, que é o verbo. Depois nós podemos ir para qual mais nós já tivemos já como aula? O preposição. Depois nós coloca plural, depois nós coloca neutro, depois nós coloca singular. Daí nós vamos acrescentando cada vez uma coisa nova numa nova aula, tá bom? E também tem os pronomes possessivos. O que é pronomes possessivos? Pronomes possessivos. Que é besittelijke voornaamwoord. Tem dois tipos. Tem besittelijk persoonlijke voornaamwoord, besittelijk voornaamwoord e aanwijzend voornaamwoord. O pronome possessivo, por exemplo, essa câmera é minha. Pronome positivo. É de posse. Pronome que meu. Posse é o quê? É objetos. Entendeu? Agora o pronome pessoal, quer dizer, eu, você, eles, elas, nós, nomes, pronomes pessoais. Agora o pronome possessivo é objeto. Meu computador, minha câmera, entendeu? Tudo isso, meu carro, ter o seu carro. Então, tudo com pronomes possessivos. Então, nós vamos acrescentar cada semana. Eu já tive um pouco, já informei os irmãos um pouco o que é isso nas outras aulas. Os irmãos, quem já está comigo desde o início já sabe o que é isso. Mas quem não sabe, tenha paciência e nós vamos aprender decorrer dessas aulas, tá bom? E lembrando, pratique em casa, porque não adianta nada só esperar uma semana de novo para vir treinar aqui. Então vamos continuar. Vamos pegar a palavra que já está no livro. Abre lá, fazendo favor, no bijvoeglijke naamwoord les 12. Do que nós tivemos semana passada. Por exemplo, vou usar as palavras que está aqui, mas nós vamos substituir com as que nós aprendemos hoje. Por exemplo, se eu colocasse aqui o que já está aqui, né? Os irmãos já aprenderam o que é isso aqui. Então tá, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 palavras. Vou colocar outra aqui também. Vou colocar uma cor. Então vamos lá, temos o que? Mooi, hoor, lief, geel, dik, vis. O que é mooi?
Bonito. O que é or? Alto. O que é dick? Gordo. O que é fis? Sujo. O que é reu? Amarelo. O que é leaf? Amável. Quê? Meigo. Meigo. Amoroso. É isso mesmo. Leaf é o quê? Querido. Não, é um sentimento. O que é leaf? Sentimento. Então você acha no que nós aprendemos hoje, nós podemos acrescentar isso aqui? Sentimento. Não. Não, porque esse sentimento é expressado para quem? Para pessoas. Pessoas, animais, então seres, né? Seres. Então isso aqui não tem como hoje ser utilizado, porque em nenhum momento sequer nós tratamos de pessoa. Nós estamos tratando de quê? De objetos. Então objetos não têm sentimento. Então essa aqui sai hoje. Então eu coloquei de propósito para ensinar os irmãos. Então o adjetivo leaf, que significa amor, carinho, um sentido assim, né? O que significa? Não tem como ser utilizado hoje. Por quê? Porque hoje nós só estamos falando de objeto. Então objeto não tem como falar, né, sobre sentimento para objeto. Então preste atenção. Vamos utilizar essas quatro então, simples, objetivo, só para ter uma ideia de como acrescentar o adjetivo no substantivo juntamente com o artigo. Qual que estava aqui? Dick. E qual mais? Fiz. Fiz. Isso mesmo. Não esquece que fiz é peixe, fiz é sujo. Vamos lá. Moi, or, reu, dick, fiz. Vamos pegar, por exemplo, a casa. Het huis. Qual dessas aqui nós vamos usar para acrescentar na casa? Moi. Hum? Reu. Moi. Não, escolhe um só. Moi. Vai. Moi. Então seria uma frase assim. Oh. Isso. O que significa isso aqui? A casa é bonita. Mas agora tem uma regrinha no holandês, uma regra. Você pode ver aí no seu... Quando você vai usar o adjetivo na questão de pronúncia, por exemplo, het huis is mooi, né? Het huis is mooi porque está em singular. Então, se fosse casas, eu deveria falar de huizen zijn mooi. Aí mudava o quê? O que é o is? Desculpa, o que é o is? É. Não, o que é? Is é... É um verbo. O que é? É um verbo. Verbo de... É um verbo. Isso é um verbo. Isso aqui, is é um verbo, é um estilo de verbo. É. Porque é o quê? É o quê? Ele é. Então é um estilo de verbo. Isso que eu queria escutar. É o verbo. Então nós temos aqui quatro coisas. Ó. Nós temos o artigo, nós temos o substantivo, nós temos um adjetivo e nós temos um... Verbo. Nós temos quatro títulos aqui diferentes de conteúdo de palavras, né? Sim. Artigo, substantivo, verbo e... Adjetivo. Mas eu só quero utilizar qual? Qual que eu quero utilizar hoje somente? Ah, o artigo, O substantivo e o adjetivo. Então qual que eu vou arrancar? O verbo. Esse vai sair, que é o verbo. E como é que eu faço para utilizar sem precisar de colocar o verbo na frase? O adjetivo vai vir para frente do substantivo. Agora preste atenção, nem todas as vezes o adjetivo está ligado com o substantivo. Você sabe que a maioria das vezes o adjetivo sempre está na frente do substantivo. Sim. O artigo sempre no início, depois o adjetivo, o substantivo. Mas também tem frases em holandeses que primeiro vem o artigo, depois vem o substantivo, e depois vem outra coisa, e depois vem o adjetivo. Às vezes o adjetivo está lá atrás, não quer dizer que ele precisa de ficar. Mas toda palavra, então preste atenção, como eu reconheço que é um adjetivo? Toda palavra que aponta para o substantivo é um adjetivo. Pode estar lá atrás da frase, mas se está falando, ou está apontando, ou está dando detalhes sobre o substantivo, é um adjetivo. Entendeu? É bem simples. Então, mesmo se às vezes eu pego uma palavra em holandês, que o adjetivo está desconhecido na frase, porque não está junto com o substantivo, está um pouco lá para trás e não consigo definir onde que está, é bem simples. A palavra que está apontando para o substantivo é o adjetivo.
Porque só ele dá detalhe. Só ele, vamos dizer, decora, faz um detalhinho no substantivo. Então, quando eu não consigo entender onde está o substantivo, onde está o adjetivo, eu vou analisar a palavra que está apontando para o substantivo. Artigo sempre no início. E artigo sempre também está mostrando para onde? Para o substantivo, porque está colocando se é definido ou indefinido, bem simples. Agora, o que dá detalhe, né, uma forma no adjetivo, no substantivo, é o adjetivo. Então, vamos treinar nisso. Agora, como eu faço para falar? Então, aqui está dizendo, a casa é bonita. Mas, se eu fosse utilizar até no português, desculpa, tem mais uma regra. Tem várias regras, na verdade são 5 regras, mas só quero que você guarde essas duas. Primeiro, o adjetivo sempre aponta para substantivo. Primeira regra. Segunda regra, sabe o que é? Você tem que fazer a frase mais curta possível. Isso é a regra de adjetivo. Você faz a frase mais curta possível. Lógico que na Holanda existem outras regras quando você não consegue diminuir o máximo possível. Só que depois nós vamos aprender isso quando você estiver mais avançado. Mas agora só 2 regras. Sempre apontando para o substantivo e fazer sempre a frase mais curta possível. Então, a casa é bonita. Tem como eu curtar mais? Tem. A bonita casa. A bonita já encurtei minha frase. Então eu tirei o que? O verbo. Eu não coloquei verbo na segunda frase. Tirei o verbo e utilizei o que? O adjetivo. O adjetivo me auxilia a encurtar a minha frase com mais objetivo. Então não preciso escrever uma coisa tão grande, sem poucas palavras eu consigo já expressar o que eu queria falar naquela frase maior. Assim também o adjetivo no holandês. Por exemplo, se eu quisesse falar a casa é bonita, eu podia já falar assim, a bonita casa. Já estou dando o mesmo significado que estava aqui. Só tirei o quê? O é de auxílio. Então é uma coisa bem prática, bem fácil de decorar, de aprender, mas vocês têm que treinar sobre isso. Então preste atenção, nós vamos agora criar no holandês esta frase com o adjetivo. Então aqui é the house is mooi. É uma frase, não é? Então uma frase sempre começa com uma letra maiúscula e termina com um quê? Letra maiúscula e termina com ponto. Bem simples. Vocês estão voltando para a escola, meus irmãos. Vou botar a cabeça para funcionar. Primeiro, sempre uma letra maiúscula e termina sempre com um ponto. Preste atenção nisso. Porque quando você for escrever, vocês não falhar. Isso aqui é gramática, quer dizer, é ortografia, mas é bom aprender. Sempre letra maiúscula no início e um ponto final. Então preste atenção. Nós vamos tirar o is. Não queremos usar verbo, queremos usar somente o artigo, substantivo e o adjetivo. Então, como é que eu faria? O que eu falei para os irmãos? O adjetivo está sempre na onde? A maioria das vezes o substantivo, o adjetivo está na onde? Na frente do substantivo. Então, qual é que vem primeiro? Não, quem que vem primeiro? Bonito. Quem que vem primeiro? O adjetivo. Quem que vem primeiro? O artigo. O artigo. Vamos embora, gente. Bota a cabeça para funcionar. Quem que vem primeiro? Artigo. O artigo. Então vamos lá. Agora o adjetivo. Depois vem qual? Adjetivo. O adjetivo. Como é que eu escrevo o adjetivo no holandês? Terceira regra. Nós diminuímos, né? Nós temos que fazer mais diminutivo possível, mais curto possível a frase. Então, automaticamente também a palavra vai ser uma palavra diminutiva. Por quê? Porque nós encurtamos a frase. Então, lógico que não vai ser a casinha bonita, não tem nada a ver com isso. Nós não vamos encurtar o substantivo continua da mesma forma. Mas no holandês, você tem que mexer na onde? No adjetivo. Aqui está mooi. Só que se eu quero falar com uma forma mais assim, mais elegante, né? Que mais encurtado,
sempre acrescenta... Ui. Não é o E não. Sempre acrescenta uma palavra para auxiliar a palavra. Desculpa, sempre acrescenta uma letra para auxiliar a palavra, para dar mais potência no expressar, para você conseguir falar. Então aqui acrescenta, nesse aqui acrescenta um E, como auxílio. Então aqui é moi, aqui é moia. Moia. Então het moia. Het moia huis. Entendeu? Het moia huis. A bonita casa. Então antigamente era a casa é bonita. Até no português muda. Agora é a bonita. Tá vendo que acrescenta tá? Bonita. Agora bonita, né? A bonita casa. Então muda uma coisa aí que não sei no português, mas dá pra ver. Agora no holandês é o moje. Acrescenta um E. Estão entendendo? Sim. Estão entendendo? Alguém tem uma pergunta? Até agora? Nadinha? Então semana que vem se eu perguntar, tu não vai conseguir acertar. É porque às vezes a gente tem muito tempo para estudar, a gente esquece um pouco. Não, mas não precisa de prestar atenção nos nomes. Quem era ruim em português? Hein? Não precisa de decorar os nomes dos títulos da palavra. Por exemplo, artigo, substantivo, não sei o que lá, mas tenta somente decorar a colocação. Pois é, porque aí primeiro vem um artigo, Artigo, né? Aí depois adjetivo, vem o adjetivo. depois o substantivo, porque nós estamos tratando de quê? De adjetivo. Nós estamos treinando o adjetivo, então nós estamos mexendo no adjetivo. Se eu vou mexer somente no substantivo, então eu vou tirar esse e vou só brincar com o substantivo e o artigo. Het huis. Entendeu? Então eu vou só mexer em het huis, the auto, het fiets, e assim eu vou brincando só com o substantivo. Mas agora eu acrescentei uma nova título de palavra, que é o adjetivo. Então agora eu tenho que trabalhar também nisso. The het huis is mooi. Não quero ter nada a ver com verbo ainda. Eu não quero trabalhar com verbo. Verbo eu tiro. Então fica só esses três. E como eu coloco esses três em ordem? Igual eu falei para os irmãos. O adjetivo sempre está na frente, ou sempre, a maioria das vezes, sempre aparece na frente do substantivo. E fica moia. Tá entendendo? Sabe como que eu estava entendendo isso daí? Que eu entendia? Mas também algumas explicações que eu tive nos meus estudos, por exemplo. Quando tem aqui groot, né? Sim. Quer dizer grande. Eu tinha aprendido que quando vem com o T, está falando do tamanho daquilo. Mas quando vem com o E, está falando da qualidade daquilo, que é grande no sentido de qualidade. Então, assim, agora eu já tô entendendo o que você está falando. E em outros casos também, que me ensinaram, quando vamos supor, auto é de. Então, eu teria que usar, vamos supor, de vita auto. Vou dar um exemplo aqui agora. Vamos pegar somente casa e objeto, fazendo favor. Não vamos sair do conteúdo, não. Mas, por exemplo, se eu pegar aqui vou pegar de. Vou substituir pelo alto, tá bom? De. Você falou vita, né? Vita. Preste atenção, vai mudar muita coisa agora. De. Então, um exemplo de. Is wit, né? Seria a frase the deur is wit. A porta é branca. Eu não quero utilizar o quê? Verbo. Quero utilizar o quê? Adjetivo. Vou começar a construir. Começo com o quê? Com the. Com artigo. Depois vem? O adjetivo. Qual que é o adjetivo? Agora eu falei para os irmãos, porque nós temos pouco tempo para trabalhar nisso. Mas eu falei para os irmãos, você tem que sempre acrescentar letras para auxiliar nos vocabulários, ou melhor dizendo, na expressão da letra, senão você não consegue pronunciar certo. Então aqui você tem que acrescentar mais um T e acrescentar o E. O E sempre está na frente, mas às vezes você tem que usar uma letra a mais de auxílio, senão você não consegue pronunciar a palavra. Muitas palavras na Holanda são construídas da forma que você consegue pronunciar. Por isso que às vezes sempre muda certas regrinhas e eles acrescentam algo novo, porque a palavra tem que ser suada. Então, ó, de vita
O de você pode ver que não muda, né? Fica na mesma. Yeah. A não ser que eu estou falando em plural, mas depois, quando eu tiver na tarefa de plural, nós vamos aprender. Por exemplo, de vita deuren. Então também aqui também muda. De vita deuren. Então aqui fica mesmo, quem muda é aqui o plural. Então, de vita deuren. Então depois nós vamos aprender sobre isso. Mas presta atenção, você falou do carro. Mesma coisa. Eu tenho que mexer aqui, ó, no T. Yeah. Porque vit, t. Se eu tivesse colocado só aqui, seria, não conseguiria falar vit. Seria uma coisa muito encurtada. Não, mas eu tô entendendo, porque assim, tinham me Dick. ensinado que quando é reto, quando fosse reto, não precisaria ter o E no final. E agora eu tô vendo que não, que independente é porque... Eu não sei na forma da... qual foi o seu curso, né? Mas dependendo do que explicou lá, você tem que ver o que eles tentaram explicar para a irmã. Não, mas foi tirando dúvida com o holandês. Se não tiver nada a ver com adjetivo, aí pode ser que estão certo. Yeah. Agora eu estou tratando só do adjetivo. Estou falando aqui só sobre o bijvoeglijk naamwoord. Adjetivo. Agora, se você está aprendendo outro tipo de matéria, aí eu não posso dar minha opinião. Às vezes você está aprendendo outra coisa, sobre com verbo, com não sei o que lá. Aqui eu estou falando sem verbo e só com adjetivo, e só o artigo, o substantivo e o adjetivo. Esses três só. Então deu para os irmãos entender um pouquinho? Sim. E depois nós vamos aprender um pouco mais. Semana que vem eu vou continuar falando um pouco mais das palavras. Nós paramos na 49. E nós vamos acrescentar mais coisas como o bijvoeglijk adjetivo. Por exemplo, grande, pequeno, bonito, feio, sujo, imundo. Por exemplo, a casa está suja, entendeu? Também podemos usar. Mas já acabou o tempo hoje. Mas espero que os irmãos tenham gostado. Vocês têm gostado? Sim. Quem tem alguma pergunta sobre o que nós falamos hoje, que nós tratamos hoje? Alguém tem alguma pergunta? E próxima vez...